Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JA desta sexta-feira. Começamos esta edição falando sobre a contaminação da Lagoa da Pampulha, em BH, provocada pela chegada da água usada no combate ao incêndio na Ceasa, em Contagem. Técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente estiveram hoje no lago e constataram a presença de uma mancha de fuligem. O córrego Sarandi também foi atingido. O fogo na central de abastecimento começou a se espalhar na tarde de ontem e destruiu várias lojas do mercado atacadista, como relembra a repórter Etel Correia. A cortina de fumaça escura já anunciava os estragos. O incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de número 1 da Ceasa no início da tarde dessa quinta-feira, feriado de 7 de setembro. As chamas se alastraram rapidamente e o telhado foi para o chão. O trabalho hoje é de rescaldo. Apesar das chamas intensas terem sido controladas na noite passada, pelo menos 5 pavilhões deste lado aqui da Ceasa estão interditados por causa do trabalho de acompanhamento, monitoramento da situação que é feito pelos bombeiros desde a madrugada. A grande preocupação nossa é a loja de defensivo agrícola. Então, para chegar até ela, precisamos remover materiais de várias outras lojas que estão na imediação. Então, identificamos vários materiais como frutas, alho, pneus estocados, bebidas. Então as características das lojas são diferentes, então vários materiais estão nos dificultando a chegar a essa loja específica. Caminhoneiros que chegam pela BR-040 não conseguem entrar. Outros até entram aqui na área da Ceasa, mas não podem parar para descarregar. E fazer um carregamento aí, mas com essas condições aí, hoje vai ser difícil para carregar aí, viu? 14 lojas foram atingidas pelo fogo e interditadas pela Defesa Civil. O material que estava lá dentro está sendo retirado por máquinas pesadas para que depois seja feita a limpeza e a avaliação final sobre as estruturas. O presidente do Ceasa, da Ceasa Minas, nos autorizou, inclusive partiu dele também, vai suspender as licitações das lojas que tem aqui dentro da Ceasa para realocar esses concessionários, esses associados nossos. Já se sabe se tem projeto de incêndio? Como é que estava esse projeto lá? Não, tem o Ceasa, tem um projeto de incêndio, ele está sendo atualizado. Está sendo atualizado pela direção da Ceasa Minas. Um representante do Núcleo Estadual de Emergências Ambientais também esteve na Ceasa para avaliar possíveis consequências do incêndio à região da Pampulha. Provavelmente pela quantidade de água que foi utilizada no combate às chamas, que tenha sido atingida a Lagoa da Pampulha. Pode haver sim algum risco à fauna aquática lá da Lagoa da Pampulha. Os técnicos monitoram a lagoa para confirmar se houve contaminação por agrotóxicos, já que uma das lojas do galpão que pegou fogo continha os produtos. Uma escuna com cerca de 20 passageiros naufragou na tarde desse feriado de 7 de setembro na represa de Furnas, em Capitólio. Imagine só o susto. Por sorte, ninguém se feriu. Os passageiros que estavam na escuna aparecem agarrados às pedras, enquanto a embarcação afunda nas águas da represa de Furnas. Cerca de 20 pessoas aproveitavam a tarde de feriado, próximo aos cânions de Capitólio, quando, segundo testemunhas, a escuna bateu nas pedras e virou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida nessa tarde em um acidente na BR-040 em Nova Lima, na Grande BH. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma Kombi, um Gol e uma carreta bateram de frente próximo à Lagoa dos Ingleses. Por causa da ocorrência, o trânsito está lento na região. O motorista Luiz Felipe da Cunha Gonçalves Pereira, de 24 anos, que dirigia um caminhão que atingiu 6 veículos e uma bicicleta no anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, em BH, na quarta-feira, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. A decisão do juiz Luiz Fernando Nigro Correia foi motivada pela gravidade da batida. O policial civil Dogmar Monteiro, a mulher dele, Kelly Cristina, e o filho do casal, Vitor Monteiro, morreram no acidente. Luiz Felipe foi levado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da Gameleira. Ele foi autuado por dolo eventual pela morte das 3 vítimas, com pena de reclusão e não cabe fiança. Se condenado, o motorista pode pegar de 6 a 20 anos de prisão. Deve ser publicado no início da semana que vem um decreto que vai organizar
o funcionamento de uma força-tarefa com integrantes das Forças de Segurança Pública de Minas contra os crimes de explosão de caixas eletrônicos e também ataques às agências bancárias. O grupo anunciado pelo governador Fernando Pimentel já trabalhava trocando informações e desenvolvendo estratégias contra as quadrilhas especializadas. Segundo o governador, o trabalho vai se tornar oficialmente ativo a partir da publicação do decreto. Fernando Pimentel disse que os números de ocorrências estão diminuindo, mas a gravidade dos casos e o fato de as cidades menores do interior ficarem muitas vezes sem os serviços bancários motivaram a tomar a decisão. Esse crime tem um impacto muito grande no interior, né? Você sabe que Minas tem 853 municípios e mais ou menos uns 400 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Os municípios com esse perfil normalmente não tem uma agência bancária, quando muito tem um caixa eletrônico. E a explosão do caixa, e agora está acontecendo que quando o caixa é atingido, os bancos não repõem, então deixa a cidade descoberta, desabrigada do ponto de vista de acesso ao sistema financeiro. O sul de Minas é uma das regiões mais afetadas por conta da ação dos bandidos. Só nos últimos dias, agências foram explodidas em Monte Sião e Jacutinga. Na semana passada, os alvos foram as cidades de Lambari, Campos Gerais e Nepomuceno. Os moradores ficaram assustados com os tiros e as explosões. A suspeita é de que os criminosos tenham fugido em direção a São Paulo. Para os moradores, ficam o prejuízo e o medo. Difícil, cada dia fica mais difícil aqui, viu? Complicado. Quem vai continuar o feriado prolongado em Belo Horizonte vai ter mais um fim de semana ensolarado. E o clima permanece seco. Segundo a Defesa Civil, os índices ficarão entre 30% e 20% à tarde. O alerta vale até sexta-feira da semana que vem. Por isso, é bom se hidratar bastante, evitar fazer atividades físicas ao ar livre e se expor ao sol entre 10 da manhã e 5 da tarde. Vale lembrar que não chove aqui na capital há 87 dias. Muito tempo, né? Veja agora a previsão para este sábado em todo o estado. Dia ensolarado em grande parte do estado. O céu fica parcialmente nublado no leste. E o estado de emergência continua aqui em Minas, que terá índices de umidade do ar abaixo dos 12% em quase todas as regiões. Em BH, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A temperatura vai de 22 a 32 em Passos, de 15 a 30 graus em Chapada do Norte. Varia entre 16 e 33 em Porteirinha. E em Araxá, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Os insetos vão infestar o seu guarda-roupas. Calma que eu estou falando dos acessórios que prometem deixar o seu visual ainda mais despojado. Quem mostra pra gente essa nova tendência é a repórter Érica Araújo. Dá só uma olhada. Os insetos invadiram as ruas. Gente, acreditem, agora é moda usar insetos pendurados nas roupas. E aí, será que as pessoas vão aprovar essa tendência? Confira. Oi, tudo bom? Você gosta de inseto? Gosto. Depende. Não. Também não. Pois é, o inseto tá super na moda. Ele vem muito assim, ó, nesse formato de broche, todo bonitinho, com brilho. Dá pra usar em calça, dá pra usar na bolsa, dá pra usar em lenços, na camiseta. Vamos lá. Com a jaqueta eu acho que é super moderno, então de preferência no rock. E agora no verão vai usar bastante. Você usaria? Eu usaria. Talvez, não sei não, viu? Usaria. Talvez também, mas eu tenho certeza que aranha ela não usaria. Se for abelha, eu acho que fica lindo, borboleta, igual você tá aí. Acho que não ficou ruim não, né? Ficou lindo, super fashion. Gostei. Curti bastante, ficou muito bonito. Então os insetos vão invadir seu verão? Vão. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no Jornal da Alterosa e no programa IT, que vai ao ar aos sábados às 7h30 da noite. A partir de hoje, a Santa Casa de Formiga, no centro-oeste do estado, não vai receber nenhum paciente na UTI neonatal. Apenas os bebês que já estão na unidade terão atendimento. Depois de liberar esses pacientes, a clínica vai encerrar as atividades
por falta de pagamentos dos médicos. As mães dos bebês internados na UTI neonatal da Santa Casa de Formiga estão inconformadas e fizeram faixas de protesto. A filha de Emiliana está aqui há 3 meses com problemas no coração. Ali é muito importante porque minha filha, né, eu posso dizer, é prova viva, né? Ela estava toda debilitada, agora, graças a Deus, ela está bem, sabe? A filha de Letícia também precisou da UTI neonatal. Se não tivesse essa UTI aqui em Formiga, minha filha não estava nos meus braços hoje. E eu fui muito bem recebida aqui, muito bem atendida, porque eu fiquei com ela todos os dias, porque aqui tem um quarto de apoio excelente para as mães, tem a comida que a gente alimenta aqui, toma o café. Então o prefeito não pode deixar essa UTI fechar. 8 bebês estão internados aqui na UTI neonatal, mas todos terão que ser transferidos para outras unidades de saúde. O fechamento da UTI está previsto para 7 de outubro. Mas a unidade já não recebe mais bebês. Os médicos estão com os salários atrasados e decidiram parar as atividades. Na semana passada, a TV Alterosa mostrou a preocupação com a situação. Desde abril do ano passado, nós temos 2 parcelas para receber. Nós temos, a coordenação tem 4 meses do ano passado para receber. E esse ano a gente está sem receber desde maio. Segundo a Santa Casa, médicos de outras especialidades também estão sem receber e a dívida chega a R$ 1.300.000. Há 15 dias, atendimentos e cirurgias de ortopedia pelo SUS foram cancelados. O Estado está atrasado com a rede urgência e emergência, repasse de 200 mil ao mês. Está atrasado em 2 meses, tá? Está atrasado também com a rede cegonha, também. Está atrasado com o PROOSP. Quem precisa de atendimento de ortopedia é encaminhado para outras cidades. Vai haver demissão de mais ou menos 30 funcionários. Então, isso é um caos. Vai ser um efeito dominó. Outros setores também vão ser atingidos. A Secretaria de Estado de Saúde disse que não foi informada sobre a paralisação do setor de ortopedia da Santa Casa de Formiga. Alegou que uma parcela extra de R$ 300 mil do PROOSP será paga assim que houver autorização. Em relação à UTI neonatal, disse que está pendente o valor de R$ 153 mil da Rede Cegonha, referente a janeiro a julho deste ano. Segundo a Secretaria, esse repasse será feito quando houver disponibilidade financeira. Divulgadas as imagens de uma câmera de segurança que flagrou o momento em que 2 homens entraram correndo na UPA de Divinópolis e mataram um homem de 23 anos. A vítima havia procurado atendimento na unidade depois de brigar com a mulher e ter o corpo queimado com água quente. Ainda não se sabe se o crime tem ligação com a briga. O Palio Weekend para no estacionamento e 2 homens com os rostos cobertos descem armados e correm para dentro da UPA. Um deles está com uma arma longa. Apavorados, pacientes e acompanhantes saem correndo e tentam se proteger. Pouco depois, a dupla volta, entra no carro e foge. De acordo com a PM, um dos envolvidos no crime é Daniel Greco Pires, de 21 anos, preso ontem na zona rural de Cláudio após ser perseguido e capotar o carro. Ainda segundo a polícia, o Palio Weekend apreendido com Daniel é o mesmo usado no crime, assim como o moletom encontrado na casa dele. Na quarta-feira, Luiz Henrique Soares, de 23 anos, foi morto a tiros na entrada da UPA de Divinópolis. Segundo a polícia, ele aguardava atendimento depois de ser queimado com água quente durante uma briga com a esposa. De acordo com a PM, Luiz Henrique tinha passagens por roubo, receptação e tráfico de drogas. Aplicativos de relacionamento estão na moda. O perfil de quem usa é bastante diversificado, o que reflete no tamanho da popularidade dos apps. Entre curiosos e apaixonados, esse sucesso todo atrai também criminosos. Veja só o que aconteceu com um jovem de Juiz de Fora que teve a imagem dele associada a um perfil falso. O jovem prefere não se identificar. Ele teve a imagem e o número de telefone expostos em um aplicativo de relacionamentos. Foi mais ou menos umas 7 horas da noite do domingo, quando começaram a chegar mensagens no meu WhatsApp de números que eu desconhecia. Eles contataram já com o intuito de realmente alguma coisa afetiva, amorosa, sexo, enfim. A 8ª pessoa me chamou e ele me explicou que tinha sido pegado meu número no aplicativo de encontro gay e que eu tinha passado esse número. E é aí que eu fui entender que eu estava sendo vítima, né, de um fake que estava
passando o meu número para essas pessoas. O rapaz conseguiu que o primeiro perfil fosse bloqueado, mas um segundo foi criado. O jovem chegou a fazer um desabafo no Facebook. Eu pedia, né, essas pessoas que entraram em contato comigo para poder denunciar esse perfil. E aí, por um tempo de 40 minutos, 1 hora, parei de receber mensagens. Mas aí, quando deu 9h30 da noite, comecei a receber mais mensagens, porque tinham criado um outro perfil, que dessa vez não tinha minha foto, mas que já contava com o meu número na capa. O estudante registrou um boletim de ocorrência. O passo seguinte é procurar a Polícia Civil. Em casos assim, é necessário que a vítima manifeste interesse para que a investigação ocorra. Nos casos de crime contra a honra, que a ação penal é privada, então depende do interesse da vítima. Essa vítima tem que comparecer na delegacia de polícia para apresentar a queixa-crime. No caso de ofensa à honra objetiva, subjetiva, no caso de ser imputado a ele um fato falso definido como crime. Então, a pessoa deve nos procurar para que a gente tome as providências necessárias. A delegada destaca que o ambiente virtual não é sinônimo de impunidade. O autor dos crimes praticados pela rede virtual, ele acha que ele vai ficar amparado pela obscuridade, o que não é verdade, porque a cada passo que ele dá, ele deixa um rastro. E é possível que a polícia investigativa chegue até o IP que saiu essa postagem. Daqui a pouco, moradores de distrito da Grande BH pedem socorro para salvar um dos principais patrimônios culturais e históricos do estado. Voltamos já já, fique com a gente. Os anos passam e a principal construção de um distrito de Brumadinho, na Grande BH, continua sendo penalizada pela ação do tempo. A falta de restauração da matriz de Nossa Senhora da Piedade coloca em risco cerca de 300 anos de história. Moradores, parte da memória viva da igreja, protestaram pelas intervenções daquele que é considerado um dos mais valiosos patrimônios culturais do nosso estado. O coro erguido por estacas de madeira, paredes e teto com infiltrações e rachaduras, buracos no chão, portas danificadas. Situação que deixa Padre Adilson triste e apreensivo. Dá uma angústia muito grande e não só é uma angústia coletiva, né? Com medo que o pior venha acontecer, que a igreja venha desabar. Aos pés da Serra da Moeda, Piedade de Paraopeba, distrito de Brumadinho, é o terceiro povoado mais antigo de Minas Gerais, fundado no final do século XVII. Cerca de 20 anos depois, em 1713, foi erguida a primeira capela aqui no local, ao lado de onde foi construída a matriz de Nossa Senhora da Piedade, que hoje tem cerca de 200 anos. Mas todo esse patrimônio aqui está correndo risco. A gente tem que cuidar da fundação dessa igreja. A torre de lá, ela está abrindo, afundando e abrindo. Corre o risco de desabar, porque esse terreno que nós estamos aqui existiam algumas casas antigamente e existia também cemitério. Então não é um terreno muito firme. O projeto da reforma já existe. O presidente da comissão paroquial, criada para acompanhar a restauração, afirma que já existem inclusive recursos, R$250 mil do Fundo do Patrimônio Municipal para a primeira etapa das obras, que não tem data para começar. Infelizmente, o ano passado foi feito o primeiro edital. Ele continha erros grosseiros, né, técnicos, que não contemplava essa parte da estrutura, do reforço da estrutura tão importante. E aí, então, o edital foi cancelado. Novamente, nós cobramos da gestão atual e até agora não tem nenhum edital pronto. Indignados, fiéis realizaram um abraço simbólico nessa sexta-feira. Entre eles estavam as duas moradoras mais antigas de Piedade do Paraopeba, Dona Algemira e Dona Oscarlina, de 98 anos. A senhora fica triste de vê-la assim? Ah, claro! Eu conhecia ela. Os padres vinham de cavalo. É batizada aí, primeira comunhão? Tudo, casei aí. A Arquidiocese de Belo Horizonte afirma que acompanha as ações que irão viabilizar a restauração e que o início das obras está previsto no plano diretor da Prefeitura de Brumadinho. Nos próximos dias, os responsáveis devem se reunir com a comunidade. Flávio, sineiro da paróquia desde os 15 anos, não vê a hora das ações saírem do papel. É muito triste, né? Que a gente vê assim, igual eu cresci aqui vendo esse jeito que tá, e que as autoridades falam que vai fazer, mas até
Hoje nada disso. O JA termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. A gente volta na segunda-feira. Ótima noite e até lá. Tchau.